patrimônio histórico-cultural é uma questão que nós precisamos valorizar, e que bom que nós estamos cada vez mais preocupados com a nossa história, ou conhecer a nossa história, entender um pouco mais daquilo que fomenta um pouco da nossa identidade. Nós estamos aqui na presença do Marcos Betu, que é o diretor aqui de Cultura de Pinhalzinho, bem como também o Bruno, que é historiador do museu aqui da cidade de Pinhalzinho. E aí, Bruno, tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos os telespectadores. Vamos aí, né, celebrar essa data aí, importantíssima aí para a questão do patrimônio histórico nacional. Bom dia para você também, Marcos, seja bem-vindo. Bom dia, pessoal da RCO aqui. Bom dia, ouvintes. Estamos aí para conversar com vocês e esclarecer algumas coisas também, né? Vamos começar pelo princípio, né? O que é o Dia Nacional do Patrimônio Histórico? Bom, Felipe, essa data foi instituída em 1988, né, para comemorar o centenário do Rodrigo Andrade, que foi um jornalista, historiador importante entre o século XIX mais século XX, né? Ele não era historiador de formação, mas começou a ficar muito ligado a essa questão de patrimônio devido à proximidade que ele tinha com o Mário de Andrade, né? Então participou da Semana de Arte Moderna, né? E foi escolhido durante o governo Vargas para ser o primeiro presidente do Instituto Histórico de Patrimônio Artístico Nacional, né? O IPHAN, né? Então tem toda essa trajetória. E vale lembrar também que antes disso, né? Ou seja, não faz muito tempo, né? Meados do século XX, a questão do patrimônio não tinha certa relevância no debate nacional, político, né? Eu sempre cito o exemplo de Ouro Preto, né, que hoje é uma cidade, enfim, patrimônio da humanidade, né, não só nacional. E no final do século XIX, quando Ouro Preto deixou de ser a capital de Minas Gerais, que era a capital de Minas Gerais, porque era uma coisa velha, arcaica, lembrava os tempos da colonização, então vamos deixar aquilo de lado. E construíram uma cidade moderna, que é Belo Horizonte, com grandes avenidas e tal, né? E num primeiro momento pensaram até em derrubar Ouro Preto, né, derrubar a ladeira abaixo. Só não fizeram isso por causa da geografia, né? Uma cidade montanhosa, ia ser muito difícil e custoso fazer isso. Aí largaram lá, né? Mas depois de um tempo, né, justamente no governo Vargas, aquilo serviu para ser um catalisador de uma identidade nacional, né? Então, sobretudo durante o governo Vargas, com o momento que foi criado o IPHAN, o Instituto Histórico do Patrimônio Nacional, aí Ouro Preto foi entombado como patrimônio histórico nacional, né? Só estou citando um exemplo apenas para a gente se localizar. Eu não sabia disso, viu? Sim. Eu não sabia. Tu já imaginou, cara, destruir Ouro Preto com aquela riqueza toda? Riqueza totalmente, não riqueza monetária, sim, riqueza cultural. E muita coisa foi destruída. É como apagar, né, a história do país. Exato. E se a gente for parar a pensar, muita coisa foi destruída, né? Daqui na nossa região também. E assim, Ouro Preto simboliza o que foi o Brasil colonial, né? Muita coisa do Brasil colonial foi simplesmente apagada, né? São Paulo é o maior exemplo, eu falo porque eu sou de lá, né? Não sobrou praticamente nada. Nem o pátio do colégio, que é ali onde começou a cidade, lá, o do Colégio Jesuítas, o que está lá é uma coisa remontada, não sobrou nada do original, né? Aí temos Paraty, né? Algumas cidades coloniais, muita coisa foi deitada abaixo, né? Mas era o contexto da época, né? Não tinha importância. Se a gente for aqui para a nossa região, mais ao sul, as missões jesuíticas, né? No lado argentino, sobretudo, que eu estudei isso nas minhas pesquisas, né? A maior parte das ruínas das missões jesuíticas serviram de material de construção para as casas que foram construídas já no século XX, né? Não tinha valor de patrimônio, né? Agora o que restou está tombado, né? Lá na Argentina, por exemplo, em San Inácio, aqui no Brasil, São Miguel das Missões, mas muita coisa foi perdida, né? Reflete muito o debate do qual a sociedade está passando, se situa no período, né? Os artigos 215 e 216 da Constituição reconhecem a existência de bens culturais da natureza material e imaterial e suas formas de preservação, como registro, inventário, tombamento. O artigo 216 também define o patrimônio cultural como forma de expressão, uma forma de criar, fazer viver, englobando criações científicas. Trazendo aqui para Pinhalzinho, exemplos de Pinhalzinho, que é patrimônio histórico aqui da capital da amizade. Bom, estávamos debatendo entre nós, né, Marcos, sobre tombamento aqui no município, que nós, ainda não temos, mas o Marcos pode falar mais a respeito disso. Eu vou comentar um pouco mais, que eu cheguei um pouco antes do Bruno, né, já faz alguns anos aqui em Pinhalzinho. Não temos oficialmente um tombamento,
nem de um prédio, nada. Mas temos 2 pontos que é interessante da nossa história aqui. Primeiro, agora onde está saindo o Centro Cultural na Praça da Olaria, tem a chaminé. Querendo ou não, a chaminé é da Olaria Antiga Flor. A cerâmica Drens. Drens. A cerâmica foi um ponto, um marco histórico, porque ali ao redor se vivia muitas famílias. Eram famílias que trabalhavam na própria cerâmica. Então, é um marco de desenvolvimento industrial, tipo, da época. Então, tudo ali já é um ponto, é um marco histórico, é um patrimônio, né, que a gente tem. Outro, nós temos na praça na frente do Mercado Baixada, no Pioneiro ali, nós temos como que é a escultura do Paulo de Siqueira, né, que é um artista tipo de Chapecó, ele veio do Rio Grande do Sul, de Chapecó, que ele marcou muito a nossa história regional do Oeste. Então nós temos 2 marcos assim fortes. Tem algumas construções antigas, se eu não me engano, do Arno, ali na saída para Saudades. Tem uma logo abaixo da Kazan. Então nós temos ainda algumas coisas que contam a história. Mas principalmente contar a história que marque um pouco Pinhalzinho, o contexto de Pinhalzinho, que marque o início ou o desenvolvimento da cidade, né? Aconteceu esses dias um caso, citar para vocês aqui, de São Carlos, por exemplo. Tombou uma casa lá com um patrimônio histórico, 1930, e alguém foi lá e comprou o terreno para construir um prédio. E a comunidade já tinha tombado o espaço como patrimônio. E, só para esclarecer também, mesmo tombado, não é retirado da família. A família continua vivendo, mantém as características do espaço, tudo mais. Ela pode usufruir aquele espaço, normal, naturalmente, né? E lá o cara comprou, destruiu tudo, e agora ele foi multado, vai ter que reconstruir a casa do jeito que era, em outro espaço, e não vai poder construir mais no terreno original. Vai ser construído uma praça. Então, alguns regramentos do IFAM também, né, que trabalha dessa forma. Mas era uma casa histórica, né? E ressalta-se, né, Bruno e Marcos, que a região oeste, e Pinhalzinho em específico, ainda é muito jovem, sim, historicamente falando. Mas temos alguns patrimônios que são símbolos da cidade. Como é o caso aí que nós comentamos da chaminé lá, da cerâmica Dreves, da antiga cerâmica Dreves. É uma possibilidade para ser realmente tombada, né, Marcos? De a gente criar uma lei municipal para isso. Aqui no oeste de bens tombados, nós temos alguns em Chapecó, né, Marcos? Tipo um museu e eu não lembro qual outro imóvel lá que é tombado, a nível municipal, né? No oeste. Aqui no extremo oeste. No meu oeste tem Videira, 13 Tilhas. Isso, por causa da Guerra do Contestado, Porto União, né? Por causa da Guerra do Contestado. E eu tenho outro caso para contar que aconteceu esses dias também, que eu fiquei até chocado. Nós temos lá um projeto do museu, né, anterior à minha chegada, chamado Arquitetura da Memória, né? Então foi feito o inventário, o Marcos participou, né? Sim. Foi feito o inventário das casas de madeira, as casas antigas, registrado, tudo histórico, tudo. Legal, né? Aí veio uma visita nossa lá para o nosso museu de Campo Herê, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e tal. E aí eu mostrei algumas coisas do nosso projeto para a gurizada, para os professores que estavam lá, e eles falaram, isso aí foi derrubado. Eu não sabia, né? Então a gente fez o projeto, fez o inventário, mas aquelas casas não chegaram a ser tombadas. Não existiram mais. Eu sei que foram derrubados, não sei se alguém comprou e derrubou, isso eu já não sei dos detalhes. Mas a única casa de madeira que tinha no centro de Campo Herê já não existe mais. Então eu não sabia. Lá no meio da nossa fala, que eu estava mostrando, né, o projeto para eles, eu perguntei se vocês conhecem. Sim, claro, mas isso aí já não existe mais. Eu tenho uma pergunta, Henrique, eu não sei se você compartilha comigo. Mas o que é o tombamento de algo, o tombamento de uma casa para se tornar um patrimônio histórico? O pessoal de casa que aí é leigo no assunto e não entende. Qualquer um pode pedir o tombamento. Qualquer um. E o que é o tombamento? Fabiano. O tombamento é realmente você qualificar aquilo de interesse público, né, para virar um patrimônio importante para a sociedade, né? Agora, qualquer um, seja o Henrique, o Fabiano, o Renan, eu, o Marcos, Felipe,
pode fazer uma sugestão. Eu acho que o prédio aqui da RCO deve ser um patrimônio histórico. Você faz a petição e tal. Como pessoa física mesmo, isso vai para uma comissão, né? Seja a nível municipal, estadual e federal, e pode ser aprovado ou não. Claro que uma pessoa pode, teoricamente, fazer isso, mas depende muito do barulho que vai gerar entre a própria sociedade, né? Então, tudo, né? Falando agora como historiador, reflete o momento, o barulho que a sociedade está fazendo. Vou dar um exemplo para a gente. Uhum. Tá? Vamos imaginar que vamos tombar o prédio onde se encontra o supermercado hoje, o Iguatemi, que é o primeiro prédio em alvenaria de Pinhalzinho. Aqui na praça. Uhum. Tá? Numa área central da cidade, num terreno obviamente muito valorizado, que comportaria um prédio talvez muito maior, muito mais arquitetonicamente moderno, essa situação toda. E se ele fosse tombado, isso não seria mais possível. Tá? Ele, se tombado, ele poderia continuar a servir como ele serve hoje. Evitaria o processo da especulação, né? da verticalização naquele local. Exatamente. Menos, né? Por isso que às vezes é polêmica essa questão do tombamento. Sim, reflete interesses econômicos, né? Bom, a gente pega a área ali da Praça do Lago, por exemplo, tem as casas de madeira que estão ali, poucas ali, estão com os dias contados, né? Elas já estão à venda, né? Provavelmente construtoras estão de olho naquilo ali para construir torre. Aqui o Nelo Flores lembra daquela habitação, daquela casa de madeira. Isso que eu ia te falar. Que está aí ao lado também do Iguatemi, aí do Central, na frente da praça. Sim, uma das únicas, né? Uma outra casa interessante, que quando eu cheguei aqui em 2009 para começar a trabalhar, nessa ruazinha onde tem a Casa do Construtor, bem no meio, até uma vez eu acho que foi o negócio de... como que é, de sushi, eu acho que foi naquele espaço ali também uma vez. Ela tem uma construção diferente, ela é toda em madeira, tem alguns detalhes de corrimão, algumas coisas que não é de época, vamos dizer atual, né? Algo mais antigo. Acredito que foi trazido muito material de fora pelos detalhes da época. Também seria uma casa de interesse, vamos dizer, se fosse um dia fazer um tombamento, né? Mas hoje ela já foi alterada bastante coisa ali no espaço. Então, dessa forma, os dois, tanto o Iguatemi, já voltando ao assunto, né, vocês falando, tanto o Iguatemi como a casinha também ao lado de madeira, elas são dois marcos históricos da cidade. Tanto o Iguatemi como a primeira construção, como a casa em madeira do lado, constitui algumas características das primeiras casas em Pinhalzinho. Então, seria legal. Mas, claro, há de interesse público, o que foi, o que não foi naquele espaço, qual o contexto histórico, entra um monte de coisa. Esses dias aconteceu numa outra cidade, não vou citar o nome aqui, que a gente conseguiu uma briga referente a isso, a um tombamento. A comunidade quer tombar uma igreja em madeira, totalmente antiga, para patrimônio histórico. Eles querem manter aquela história, eles querem manter aquele espaço dentro da comunidade. Mas aí a Mitra não quer. Aí a Mitra disse, não dá, temos que construir nova, temos que reformar e tal. E aí, numa reunião com o Conselho de Cultura na região aqui, a pessoa dessa comunidade me perguntou o que daria para fazer. Eu disse, se há interesse público, tomba. E pronto, acabou. Vocês só vão buscar recurso para manter o espaço. Se a Mitra não vai ser tirado da Mitra, né? Vai continuar sendo para a Mitra. Então não vai ser. Mas ela tem que tomada, cumprir com os requisitos do patrimônio. Mas ela vai ter que cumprir. Então, se é interesse da comunidade, tomba como patrimônio. Sim. É interessante o assunto porque em São João do Oeste tem uma igreja lá que é toda em madeira também e ela é preservada hoje como um patrimônio do município. Então quem conhece a cidade se remete também à religião, no caso desse patrimônio. Mas uma outra pergunta é com relação assim, a gente vê que antigamente essas construções de madeira, algo que realmente chama a atenção, até porque as famílias tinham muitos filhos, então se vivia ali, era um outro modo de viver, digamos assim, hoje. Então, por que é importante manter acervos, manter construções antigas como de madeira, por exemplo, aqui na nossa região? Né? A nossa região, primeiro que, vamos dizer, todo o desenvolvimento econômico da nossa região foi através da extração da madeira, né? Então, esse é um dos grandes marcos.
Construções antigas é normal tu ver tábuas começarem no primeiro piso e irem até o segundo piso ou até o terceiro piso. Então, seriam tábuas de comprimento de 7 metros, uma média aí. Hoje já não existe mais. Então, no máximo, tu vai conseguir uma madeira de 3 metros. E tudo madeira de lenha, né? Então, e ainda trazem características de etnias. Então, talvez italianas, talvez alemães. Então, essa é a parte mais interessante. É todo o contexto histórico e desenvolvimento da época. Isso que a gente busca, primeiro, estudar para poder desenvolver o patrimônio, né? Para criar como um patrimônio. Eu quero fazer uma pergunta. Você falou antes de São Carlos, Marcos. É um lugar que tem bastante, né, a cultura alemã, muitos locais são preservados, tem lá um museu histórico, inclusive, no meio da cidade. E trazendo isso para Pinhalzinho, a criação de patrimônios históricos, o tombamento de alguns imóveis, isso pode se tornar pontos atrativos para o turismo. Já teve, inclusive, há poucos dias uma reunião aqui em Pinhalzinho sobre turismo, visitação. Se tivesse mais lugares históricos, poderia ser feito também um ponto turístico, uma rota turística histórica aqui em Pinhalzinho, dentro da cidade e também em todo o município? Sim, sim. Uma das coisas que dessa tua pergunta podemos citar Gramado, por exemplo, né? Um pequeno exemplo aí. Tem a Rota dos Vinhedos. A Rota dos Vinhedos, cada propriedade conta a história da família. E te vende um vinho que eu posso dizer assim, um vinho padrão. O mesmo produzido na família tal, é a mesma receita da tal, tipo, é vinho. Né? Por mais que tenha alguma característica diferente... Que só um cara muito preparado vai perceber. Exatamente. Mas, tipo, na Rota dos Vinhedos, cada um conta a história. Se nós criar pontos aqui em Pinhalzinho que vai formar o turismo, que foi nessa reunião até o pessoal comentaram com nós que o Luiz Galhazzi acabou trazendo esse pessoal... eles disseram, não, Pinhalzinho tem tudo pronto já. Temos a Praça do Lago, querendo ou não, foi um marco histórico também, que era um banhado e acabou se desenvolvendo e virou um ponto hoje turístico. Nós temos a igreja, né, que é outro ponto histórico, que tem toda uma história desenvolvida para a construção dela também. Então nós temos diversos pontos que já são, querendo ou não, um patrimônio, né, Bruno, Sim, do município. E a igreja é peculiar por não estar aqui no centro, na Praça Central, tem toda a história dela estar no alto. E temos agora praticamente 2 praças do lago, né, agora com o novo centro cultural, aí promete, enfim, movimentar mais ainda, né. Eu lembrei que vocês fizeram o Henrique fez a reportagem lá do sítio do Pioneiro, né? Que é outro exemplo de casa mais antiga aqui de Pinhalzinho. Se não me engano, uma das primeiras, né? Que foi construída ali. Sim. Na saída para Saudades, né? Sim, ali é um marco, né, histórico de Pinhalzinho, porque a Rota da Madeira, né, que o Marcos citou, era em direção ao Rio Uruguai, né? Então, a serraria, né, da família Eckert estava localizada, a casa ainda é propriedade da família Eckert até hoje, né? E eles têm você conferiu lá todo um cuidado para, ainda que não seja tombado como patrimônio, existe uma preocupação de manter aquilo ali, né? Aqui tem uma questão importante, desculpe, viu, Betu? Olha só, o Alex Dalpiva faz uma questão, um apontamento, né? Mas quando acontece o tombamento, o proprietário do imóvel recebe indenização. Exemplos, prédios antigos em Chapecó que foram tombados e hoje não podem ser alterados. Apenas os comerciantes colocam uma parede, algo de alumínio para dar uma estética melhor. Será que isso não impede o desenvolvimento? Porque Chapecó não pode construir edificações novas em um lugar que está deficiente de infraestrutura como o centro? Tá aí a polêmica. Sim. Mas como é que é isso? Mas o proprietário pode receber subsídio, né? Sim. Ele pode receber subsídio para manter. Né? Isso sim. É previsto isso. É previsto isso. É que vamos usar exemplos. A Florianópolis tem o centro e tem o centro histórico também, né? São 2 pontos diferentes. Eu acho que muito que você questiona é o que Pinhalzinho hoje é uma cidade que está crescendo, está em pleno desenvolvimento.
Aí se você fizer, por exemplo, o Mercado Central, ali no Mercado Central, que antigamente além da rádio tinha o que ali? O banco, que banco que era, Não, Fabiano? ali não tinha banco, né? Era o quê? Ali sempre foi o Froza Fiorini, né? Perdão, era aí. Que era o Froza Fiorini, que começou ali como um centro de comércio. Era para isso que inclusive o seu Darcy, né, veio para Pinhalzinho com esse intuito, né? De ajudar a desenvolver aí Froza Fiorini, junto com seu irmão, o Avelino Fiorini, enfim, toda a família Froza e Fiorini que vieram nessa mesma leva para desenvolver, né, um comércio que até então só se tinha o Jorge Francisco da Silva, né, enfim, e alguns outros poucos comerciantes menores. Então, e nós estamos falando isso quando o Pinhalzinho estava nos seus primeiros anos. Tá? Mas daí, a ideia é o quê? Seguindo com o pensamento. Se você não deixar, entre aspas, a cidade continuar crescendo, ser visivelmente moderna, vai dar aquele ar de uma cidade velha, uma cidade antiga, Pinhalzinho, por exemplo, caso tenha um tombamento. Mas dá para estabelecer zonas, por exemplo. E também isso é questão de escolha da sociedade, né? Acho que o processo de verticalização de Pinhalzinho é irrefreável, né? Só a gente olhar aqui a própria Rua João Pessoa e a gente vê o quanto já está verticalizado. Mas dá para estipular zoneamentos e também, às vezes acontece casos de virar um verdadeiro Frankenstein, né? Tomba uma casa em volta de prédios altos. Bom, tem cidades na Europa que já tem parâmetro de altura de prédios. Você vê Paris, São Paulo não tem controle nenhum, né? Só arranha-céu. Buenos Aires tem uma zona específica para arranha-céu, que é Porto Madeiro. E toda a cidade, que característica do final do século XIX e início do século XX, é praticamente toda tombada, né? E isso não freou o desenvolvimento da cidade como um todo, né? Eu acho que são questões de escolhas, né? São questões. Sem dúvida, Olinda é um bom exemplo. Sim. E Florianópolis, né? Florianópolis tem a parte do centro antigo ali, mas tem várias zonas industriais, empresariais que estão com o desenvolvimento pleno, né? Então dá para pensar nessa questão de zoneamento. Eu, particularmente, enquanto historiador, e temos casos assim no Brasil, é muito estranho. Às vezes você tomba numa área antiga, no centro antigo, tomou duas casas e ao seu redor não tem controle nenhum, nem de altura de edificação, e vira aquele Frankenstein, né? Fica aquela coisa estranha, né? No caso de Pinhalzinho, a questão da Praça Central aqui seria um exemplo de delimitar um zoneamento ali de patrimônio, um exemplo hipotético, né? Enquanto que outras áreas da cidade você tem essa possibilidade de verticalização, que é um processo que está em andamento e, como a gente já falou aqui, é irrefreável, né? Não tem como segurar isso, é impossível, né? Bruno, estamos mais conscientes da importância da história, porque você falou de igrejas, o Henrique falou de igrejas. Né? Na década de 90, muitas igrejas de madeira no interior, né? Final da década de 80, foram destruídas, né? Desmontadas, enfim, para darem lugar a construções de alvenaria. Sim. Né? E igrejas, inclusive, muito bonitas, Sim. Igrejas realmente bastante relevantes. Né? A daqui de Pinhalzinho mesmo era de madeira, né? Exatamente, que isso foi na década de 70 Sim. ainda, né? Mas como é que você avalia? Será que estamos mais conscientes? Eu acho que é um processo mais recente, acho que sim, há mais consciência, né? Só que a gente tem que pensar, Fabiano, também que a questão do patrimônio não é algo estático, né? Tombou, sei lá, estátua do Paulo Siqueira, pronto, acabou, aquilo vai ficar para sempre. E nossa sociedade vai mudando, né? Tem vários casos interessantes nos últimos anos. Bom, nos últimos anos temos tido um movimento intenso da derrubada de estátuas, né? Quando o patrimônio não atende mais às demandas de determinada sociedade, né? A gente vê isso nos Estados Unidos, na Europa. Acho que a gente falou na outra vez que eu vim aqui da questão lá do Monumento aos Bandeirantes, que é uma polêmica em São Paulo. O governo não abre mão, aquilo é nosso patrimônio, a identidade paulista, e não abre mão, mas parte da sociedade já questiona. Vai lá e picha, taca fogo. Aí você pensa, não, mas é vandalismo. Depende da ótica, né? É sinal de alguma coisa também. E agora, essa semana, eu fiquei assim impressionado. Tem um canhão da época da Guerra do Paraguai, o El Cristiano, que foi tomado pelo Exército Brasileiro, né? E foi tombado como patrimônio nacional pelo IFAM. É tombado como patrimônio aquele canhão. Foi tomado dos paraguaios e é patrimônio nacional. E o presidente paraguaio que assumiu agora quer aquilo de volta. Que é outra coisa que está acontecendo no mundo hoje em dia. Por exemplo, devolução de artigos roubados por Napoleão no Egito, né?
O Museu Britânico tem artefatos da Mesopotâmia, que está em processo de devolução. O Brasil recebeu também arte indígena do século XVI, que estava em Paris e assim por diante. Então, essa coisa do patrimônio também ela não é estática, né? O que a gente vê como patrimônio... E qual que é a tua opinião como historiador sobre esse tipo de coisa? É um imbróglio, né? Uma questão complicada. Por exemplo, a questão do canhão cristiano, eu particularmente falo por mim, Bruno, eu acho que deveria ser devolvido. Porque tem toda uma história. Esse canhão ele foi feito com ferro fundido dos sinos das igrejas do Paraguai. Enfim, todo aquele esforço de guerra Paraguai que a gente estuda, né? Aquela coisa brutal, né? Que foi. O exército brasileiro arrasou com o Paraguai e as consequências estão até hoje. Demográficas, né? Porque a população feminina é muito maior no Paraguai por causa disso, né? Que mataram toda a população masculina. Nós, exército brasileiro. E então teve todo esse esforço, né, de colocar criança para combater aquela coisa horrível e fazer aqui esse canhão. Ele chama ele cristiano porque foi feito de ferro das igrejas, né? E o Paraguai era digamos, um patrimônio paraguaio e veio parar nas nossas mãos porque era espólio de guerra. Espólio de guerra. Eu acho que esse caso, sim, teria que ser devolvido. Agora, outra discussão é a manutenção desses. Por exemplo, você vai devolver uma tabuinha escrita cuneiforme, né, que é a primeira escrita da humanidade. O Museu Britânico vai devolver lá para o Museu de Bagdá. Mas eles têm condição de manter isso. É outra discussão que surge, né? Interessante então, também esse aspecto. Eu não tenho opinião formada sobre tudo, né? Para citar o Raul Seixas. Mas essa semana bombou essa questão do canhão paraguaio, nesse caso específico. Eu acho que teria que devolver. Só que aí tem a questão da legislação nossa aqui, porque ela é patrimônio do IFAM. Eu não sei como resolver isso, eu não sei como poderiam resolver isso. Porque ele já é patrimônio nosso. Entrar em um acordo entre, enfim, os países para agora um acordo vai interferir na legislação do IFAM, né? Mesmo que o presidente do Lula quer devolver, mas ele talvez não tenha esse poder porque ele vai interferir na legislação federal do IFAM, né? Que o Felipe citou aí também. Só uma pergunta assim também, o senhor que estuda os países ou as cidades que mais têm, por exemplo, que mantêm o patrimônio histórico, aqui no Brasil, por exemplo. Bom, a gente tem essas cidades que por si só são patrimônio, como Paraty, Ouro Preto, a gente citou aqui. Olinda? Né? Olinda, né? Também é uma cidade colonial, muito bem lembrado, Felipe. Mais próximas aqui de nós, assim. Aqui em Santa Catarina a gente vai ter que ir para o litoral, né? Porque é realmente a parte colonial aqui do estado de Santa Catarina, né? Como a gente está falando aqui, o Fabiano comentou, a colonização aqui do oeste, né? Ela é bem recente, ela mal tem 100 anos, né? E aí tem Missões, né, no Rio Grande do Sul, que é São Miguel das Missões também. Sim. Se a gente for pensar em oeste, belo exemplo, né? O oeste do Rio Grande do Sul tem a questão do que sobrou, né, das missões jesuíticas, né? Porque no século XIX aquilo era utilizado como material de construção, porque não tinha essa consciência do patrimônio. Sim. É coisa velha. Então vinha, por exemplo, os colonos alemães e italianos começaram a chegar mais para o final do século XIX e aproveitavam aquelas ruínas lá para fazer casas, né? Depois que a questão do patrimônio veio. Eu quero pedir sobre Pinhalzinho. O cara que vai lá visitar, a pessoa que vai no museu histórico, o que tem de patrimônio histórico lá dentro? Eu nunca botei os pés dentro do museu. Você foi outro dia, só não desceu no acervo, né? Mas é o pessoal que está em casa. O cara que nunca botou os pés, o que vai encontrar? Olha, apesar de nada ser oficialmente tombado, aquilo é patrimônio, né? A nossa missão é salvaguardar o patrimônio aqui da cidade, da região. Então tem muita gente que tem uma ligação íntima com os objetos que estão lá, mesmo porque, né, o Marcos sabe disso, o museu foi feito a partir do movimento da própria sociedade local, né? Os próprios pinhalenses, o museu é de 1988, né? A lei que criou o museu é de 1988 e ele começou com doações da própria população pinhalense. Foi feito gincana no Marcolino, né, Marcos, para arrecadar esses objetos. E com o tempo, né, toda a equipe que passou por lá, o Marcos também fez parte da equipe, faz parte até hoje, criaram projetos para salvaguardar esse patrimônio fotográfico, tridimensional. Vale também tocar no assunto do patrimônio imaterial, né? A gente abriu aqui, o Fabiano tocou no assunto do hino de Santa Catarina, é um patrimônio imaterial, né? Também de salvaguarda, né? Não pode pegar na mão. Exatamente. Né? Por exemplo, a história oral. Muita gente aqui, o Marcos participou dessas pesquisas.
a gente tem a memória e depoimento das pessoas da época do início da colonização de Pinhalzinho que já se foram, né? Várias pessoas que morreram, mas a equipe conseguiu aí registrar o depoimento dessas pessoas, né? Também tem uns projetos que registram a culinária, a música, a arte, puxirão, por exemplo, toda essa coisa que faz parte da cultura imaterial, que é importante, faz parte também da legislação do IFAM, cultura material e imaterial também. Eu acho que o ponto mais objetivo que tu vai encontrar lá é o início e o desenvolvimento de Pinhalzinho, né, a história, através de objetos. Então, tem objetos que é de, vamos dizer, da cultura alemã, que veio junto com a colonização. Tem objetos que veio com os italianos, tem objetos que veio com os caboclos. Então tu vai encontrar do início do desenvolvimento de Pinhalzinho ao final. Então o patrimônio que nós temos é o desenvolvimento da cidade dentro do museu contado através de objetos. E a minha pergunta para vocês é assim, vem um novo centro cultural. Seria legal, por exemplo, ter um museu perto ou dentro mesmo desse centro cultural, ou esse espaço novo aqui no Parque Olaria vai ser algo mais para cultura, como música, para o pessoal ir propriamente treinar e acompanhar esse momento? Ou seria interessante ter junto, talvez, esses dois espaços, museu com o centro cultural, todos os espaços? Então, aproveitando o momento, hoje vai ter uma explanação no Hotel Prece sobre a construção, como ele vai ser, e vai ser mostrada as plantas, né, do Centro Cultural. Achei legal que são os arquitetos que desenvolveram o projeto do Centro Cultural, vão estar explanando para a comunidade como que ele futuramente vai ser. O museu vai ser dentro do Centro Cultural. Já tem um espaço definido, tudo. Tivemos uma reunião faz 15 dias, eu acho, né, Bruno? Na prefeitura, com o museólogo, tudo, com sugestões de alterações de sala para conservar melhor os acervos, para fazer as exposições itinerantes que o museu sempre teve. Então ele vai ser um ambiente, cara, bem interessante. Até um próprio auditório interno, né, próprio dentro do museu. Então, vamos ter um espaço e um saguão muito grande para a exposição. Então, exposição As pessoas terão essa oportunidade, né? Sim. Vai uma mudança para melhor, né? E aquele espaço? Já tem previsão do que vai ficar? Claro que vai demorar ainda um tempo para ficar pronto o Centro Cultural, mas depois lá, então não vai mais ser lá em cima, perto da Câmara de Vereadores? Não. Lá é uma propriedade particular. Perfeito. Então, hoje nós pagamos aluguel, né, do espaço lá, mas assim, é uma construção antiga. Vamos tombar. Quem sabe seu dono criar um contexto histórico daquele prédio, por que não daqui a pouco tombar o espaço, né? Perfeito. Para a gente findar, já tratamos um pouquinho sobre esse tema e debatemos essa semana. Para vocês, o hino de Santa Catarina, mesmo tendo 165 anos, é um tema que deve ser tratado, para quem sabe ser mudado, ter uma identificação maior com os catarinenses, ou por ele ser já um patrimônio histórico, que já tem todos esses anos, não deve se mexer agora? Opinião pessoal, né? Mais Marcos, o que você acha? Cara, essa é a minha opinião pessoal, né? Minha opinião. Eu não mudaria, porque já houve um desenvolvimento em cima. Na época, não sei, te falar a verdade, nunca pesquisei o hino, não sei como ele surgiu e tal. Era para ser o hino do brasileiro, foi um que concorreu para ser o hino nacional, inclusive, o catarinense. E aí, então, vamos dizer assim, há 162 anos, ele vem marcando história, ele vem contando, por mais que realmente não fale, ele faz parte, né? Então ele não chega a ser o hino rio-grandense, que a galera do Rio Grande deixa de cantar o nacional para cantar o hino rio-grandense. Vê nos estádios, né? Então, não chega a ser esse ponto, mas são 162 anos de história. Então, alterando, é possível, não vejo problema também, mas alterando, se apaga 162 anos de trabalho em cima do próprio hino, né? Então, sei lá, é opinião
pessoal de cada um, né? Bom, para mim é mais difícil, eu não sou catarinense, sou paulista, não estou há tanto tempo em Santa Catarina, então eu não sinto nem... Tu sabe o hino paulista? Não. Eu sei o hino do Corinthians. Salve o Corinthians. Então, mas voltando ao hino de Santa Catarina, eu acho que é válida a discussão, né? Como a gente está falando aqui em todo o programa, a sociedade vai pautando a situação e vai questionando coisas do passado, mas eu acho que deve evitar o pagamento. Por exemplo, daria para... nem sei se é tomado como patrimônio imaterial, acho que não, o hino estadual de Santa Catarina, mas podia preservá-lo como um patrimônio imaterial e abrir a discussão eventualmente para um novo hino. Só que, claro, esse processo demanda tempo, leva tempo. Eu acho que se a sociedade está lançando essa demanda, é válida a discussão, mas apagar, esquecer o hino original, que como o Marcos falou, está há mais de 100 anos, acho que não, né? Acho que é perigoso essa questão do apagamento da memória e da história, né? Acho que isso não deve ser feito, né? Só uma última pergunta. Algumas pessoas, alguns agricultores criam, entre aspas, um museu com peças que eles utilizavam na lavoura, por exemplo, com implementos, maquinários. É importante incentivar isso, que talvez as pessoas pratiquem mais esse ato de preservar algo que marcou gerações, por exemplo? Acho que tudo é válido, né, Marcos? A gente tem casos de museus particulares aqui em Peãozinho, né? Temos. Aí é um ponto, Henrique, bem interessante pelo seguinte. Normalmente, quando se cria esse museu particular, é um museu para contar a história da família ou da atividade da família, né? Então, muitas vezes o pessoal chega no museu e diz para nós, olha, eu tenho essa peça aqui, ó, que pertenceu ao meu bisavô. Nós temos 10 peças iguais àquela lá no museu. Então, tu olha para a pessoa, tu vê que para ela tem um valor sentimental muito maior do que para nós, que lá somos colecionadores de peças. Falar a verdade, cada peça tem a sua história, mas a gente não explana, quando está na exposição, a história da peça. Então a gente até nós conversamos com o pessoal, incentivamos a manter guardado lá, porque ele vai contar a história. Por exemplo, eu tenho, o dia que vocês forem na minha casa, eu tenho 1001 peças antigas. Cada peça conta uma história. Mas o dia que eu sair desse mundo, elas não vão mais contar a história. Porque eu sei a história de cada peça, mas ninguém sabe todas as histórias. Então, o museu particular, infelizmente, tem esse porém. É mais sentimental do que realmente a questão que o Museu Municipal faz, que é manter a salvaguarda do desenvolvimento histórico da região, né? Perfeito. Henrique, mais alguma coisa? Seria isso. Obrigado aí pela participação do Bruno Aranha, do Marcos Betu. Agradecemos. E sempre estamos de portas abertas para divulgar o trabalho também da Fundação, do museu. Eu acho que é muito importante. Muito agradecido. Muito obrigado, Henrique, Felipe, Renan aqui. Um abraço a todos os ouvintes aí. E muito obrigado pelo convite. Viu? O Renan disse que nós vamos tombar a casa do Betu. Primeiro a gente vai lá para conhecer. Ele vai pagar o churrasco para nós ir lá conhecer a casa, depois a gente tomba ela. A palavra tombar é estranha, né? Parece que você vai derrubar, né? Gente, obrigado aí. Até a próxima. Beleza, pessoal. Valeu, obrigado pela oportunidade. Até a próxima.